Primeira carta de Pedro, capítulo 1, Epístola. Vamos ler a partir do verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amado Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra que está diante de nós, e te pedimos agora, Deus, abra os nossos olhos espirituais, coloca a tua luz, Pai, sobre as Escrituras, para que a gente possa entender. Também, Senhor, ajustado pela Tua palavra nesta noite, Pai. Que é uma palavra, Senhor, que nos ensina, nos também mostra como devemos proceder. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, quem de nós não foi em algum momento da nossa vida cristã provado? Quem de nós já não passou por provas aqui? Todos nós. Todos nós que somos crentes, cristãos, que somos convertidos no Senhor Jesus, em um momento da vida passamos por provas. Se não passou, vai passar. Tenha certeza disso. Mas por que, irmãos, que Deus permite nós passarmos por provas? O versículo 6 nos diz que nisso exultais, as coisas que nós lemos antes. Embora, no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Bom, se a Bíblia está dizendo que é necessário ser provado, se é necessário nós passar por provas, então nós vamos passar. E Jesus nos alertou que nós passaríamos por provas, por várias aflições. Mas por que, irmãos, que nós passamos? É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que depois de passar por provas, o versículo 7 nos diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Então tem a prova, irmãos, ela está muito ligada com o quê? Com a fé. A fé, irmãos, está ligado com a fé. Então, Deus, irmãos, Ele permite que as provas cheguem no crente. Deus permite que as provas nos peguem, às vezes de surpresa, e às vezes uma prova em cima da outra. Mas isso tem um propósito de Deus. Isso tem um porquê. Muitos, irmãos, de nós, na hora da prova, murmura. E eu já fiz isso no passado, murmurei na hora da prova. Mas, irmãos, eu sempre ensinei todas as pessoas, depois disso, irmãos, eu aprendi, eu sempre ensino às pessoas o seguinte: nunca pergunte para Deus por quê. Ah, Senhor, por quê? Porque é a primeira coisa que a gente pergunta quando está no momento de prova, Senhor, por quê? Pergunte para Deus, irmãos, para quê? Porque Ele tem um propósito, irmãos. Deus sempre tem um propósito. Eu peguei algumas ideias, irmãos, do livro que eu estou lendo, um livro muito interessante, que o nome do livro é A Fé que Vence. É um livro muito bom, e eu estou lendo ele. E também eu li um livro, irmãos, que estou lendo ainda, né? Que o irmão Eloy também tem esse livro, que é o livro Retorno à Santidade. Também ele foca nessa área, de nós sermos provados e voltarmos à santidade. Porque esse livro, Retorno à Santidade, ele fala em várias categorias de pecados que o ser humano comete, mas também fala de provas, fala também de desafio da fé. Mas esse livro, A Fé que Vence, ele é só disso, ele fala só disso. Então eu peguei algumas ideias desse livro, poucas coisas, peguei algumas coisas assim que eu achei interessante desse livro, e aí desenvolvi algumas ideias para que a gente possa tratar nessa noite sobre a nossa fé, ou, mais precisamente, a prova da nossa fé. Então, não importa o tipo de prova, irmão, que possamos enfrentar nessa vida. Esta não é, irmãos, a prova não é a experiência final. A prova, irmãos, é um aperfeiçoamento. Qual é a nossa experiência final, irmãos? Qual vai ser a nossa experiência final? O encontro com quem? Com Jesus, irmão. Então, a prova, ela não é uma experiência final. Você não pode se apavorar na hora da prova. A pessoa, se Moisés se apavorasse na hora for provada a sua fé, na hora que o povo foi provado a sua fé, na hora que Davi estava sendo provado a sua fé, eles não se apavoraram. Eles até podiam ter medo, eles podiam até ficar um pouco meio assustados, mas eles sabiam que Deus estava com ele. Então eu quero compartilhar nessa noite, irmãos, algumas coisas que a Bíblia
fala a respeito da prova da fé. Toda fé, irmãos, toda fé, ela deve ser provada. Se não for provada, irmãos, ela vai ser provada. Deus não aceita fé que não seja provada. Ele mesmo prova a fé. Por que, irmãos, isso? Porque Deus precisa, amados, colocar em nós, não é nele, ele sabe, mas ele precisa colocar em nós, irmãos, uma firmeza da nossa fé. Então, quando você é provado da fé, irmão, que você resiste, você passa pela prova, é você que se torna mais forte. Deus sabe se você vai passar ou não. Antes de você entrar na prova, Deus sabe se você vai passar ou não, ou se você vai fracassar. E por isso, irmãos, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que o ouro, aqui no versículo 7, fala que, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, se Deus está nos dizendo, através do seu profeta Pedro, se Deus está nos dizendo que a nossa fé tem mais valor do que o ouro. Você sabe quando você encontra um ouro? Você não, né? Porque você não trabalha com ouro, nem eu. Mas quando alguém que trabalha com ouro, ele encontra o ouro, você acha que ele encontra o ouro desta forma? Ou aquelas barras bonitas, né? Toda brilhosinha? É assim que ele encontra o ouro, irmãos? Claro que não, irmãos. Ele encontra o ouro cheio de imperfeições. Cheio de coisas que não tem nenhum valor. E aí então o ouro vai para onde? No fogo. O ouro vai para o fogo, irmãos. Aí sim, lá ele é moldado conforme for preciso, ele é limpo, ele é totalmente trabalhado e moldado segundo a vontade daquele que trabalha com ouro, que é o ourives, é isso? Então é assim, irmãos, que é trabalhado. Nós, irmãos, somos mais importantes para Deus que qualquer ouro. Por isso Deus quer, irmãos, trabalhar a nossa fé. Ele quer lapidar a nossa fé. Quer trabalhar em nós e moldar segundo a sua vontade. Mas então por que Deus permite a prova? Porque é isso que eu quero ver nessa noite com os irmãos. Algumas coisas que Deus quer trabalhar na nossa fé. Algumas coisas, por que Deus permite, então, a prova? Né? A prova nos torna mais forte porque refina a nossa fé. Se nós nunca passássemos por prova, irmãos, como você saberia se tem fé ou não? Ou como você saberia o tamanho da tua fé? Ou como a tua fé iria crescer se você nunca passasse por prova nenhuma? Você precisa passar por prova para saber se realmente você tem fé ou não. Não é Deus que quer saber. Deus sabe. Mas Deus quer que você tenha consciência disso e você se disponha. Eu queria ver algumas razões por que a nossa fé deve ser provada nesta noite. Primeira razão é para que a gente possa adquirir maturidade espiritual. Irmãos, maturidade espiritual não é tempo de vida cristã, não é conhecer toda a palavra, nada disso. Maturidade cristã, irmãos, é quando nós temos experiências com Deus e temos, através da nossa fé, convicção das coisas de Deus. E para isso, irmãos, nós temos que passar por algumas provas, isso nos faz adquirir maturidade espiritual. Maturidade, somos maduros espirituais. A gente vê crentes, às vezes, irmãos, que já está tempo, né, na vida cristã, mas que ainda não amadureceram, não tem maturidade espiritual. Isso é necessário. Isso é importante para a vida do crente. Deus prova a nossa fé a fim de sermos maduros. Nenhum cristão pode crescer se a sua fé não for submetida à prova. É na hora da prova, irmãos. É na hora do vento forte que você vai sentir se tem ou não fé, confiança em Deus. Então, a fé, irmãos, né, a prova da nossa fé nos faz adquirir maturidade, confiança, convicção. Eu já pedi, irmãos, né, já falei isso aqui algumas vezes, eu já pedi para Deus, determinada vez, eu pedi para Deus, Senhor, a minha fé é muito pequena, me dá mais fé. E Ele deu. Tem gente que diz, não é Deus que dá fé, é Deus que dá fé, irmãos. É Deus que coloca em nós a fé. Aliás, irmãos, todo cristão, todo ser humano, ele nasce com uma intuição apontando para Deus. Todos. O ateu, mas ele tem uma intuição. Ele não sabe para que lado deve direcionar. Os índios têm essa intuição de Deus. Ele não sabe para que lado deve direcionar, eles cultuam um palanque, um jacaré,
a lua, o sol, mas ele tem essa intuição que o faz cultuar. Então, irmãos, nós precisamos passar pela prova, né, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver cada dia mais a nossa fé. Você já viu que quando você está no colégio, quem é que, né, lembra? Você está no colégio e o professor começa a dar matéria, matemática, português, você precisa fazer para que você aprenda aquela matéria que ele está dando ali. Ele dá toda a matéria, passa no quadro, você copia, te dá livros para você estudar em casa, depois o que ele faz? Exercícios, provas, né? Prova, para que vê se você realmente está firmado naquilo ali. Então ele te dá a prova, te dá exercícios, e nós precisamos exercitar a nossa fé através das provas. Não é só disso, né? A nossa fé pode ser exercitada de várias maneiras, mas a prova é uma dessas. E a prova faz parte da vida do cristão, irmãos. Por isso nunca murmure, irmãos. Não murmure na hora da prova, né? Ah, por que, Senhor? O que está acontecendo? Por que não aconteceu com o ciclano, com o outro, né? Sou tão dedicado a Ti, sou tão dedicado à Tua palavra. Então, agradeça, né? Passe pela prova, irmãos, agradecendo a Deus, né? Olha, Senhor, eu sei que tem um porquê. Eu sei que tem uma razão de eu estar passando por isso agora. Porque para nós, irmãos, que temos uma mente limitada, nós, às vezes, achamos que as coisas que estão acontecendo, o que Deus está fazendo, não tem sentido isso, né? Mas quando a gente vai ver, no final, tem um propósito grandioso para nós. Provar a nossa fé é a única forma de Deus nos ajudar a crescer. É assim que Deus nos faz crescer, irmãos. Quando Ele, tu tem fé? Agora eu vou te provar. Então agora eu vou colocar algo para você ver que tu mesmo não tem tanta fé como tu pensa. Ou talvez ao contrário. E às vezes eu fico dizendo, minha fé é tão pequena. Então Deus me prova e aí eu vejo que naquela hora eu tenho fé. Então nós precisamos, Deus nos usa, irmãos, Deus usa a prova para nos ajudar a crescer. Podemos nos aproximar de Deus e receber toda a sua graça por meio da fé. Uma vez provada a nossa fé, nós crescemos, né, espontaneamente. Todo cristão, irmãos, todo cristão ele precisa crescer. Porque se não crescer, irmãos, ele é um crente ou uma planta que Deus, né, lançou na terra, mas que ela atrofiou. Ou seja, ela precisa crescer. A planta precisa crescer, dar frutos, né? Não podemos estagnar. A planta ela tem todas as suas etapas e o crente é uma dessas plantas. Nós precisamos crescer. Em 2 Coríntios 12, 9 diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Vou ler novamente para você. Então, ele me disse, Paulo falando, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Então, Paulo dizendo para nós, irmãos, que na nossa fraqueza, né, é que nós nos somos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. No momento de prova, irmãos, a primeira coisa que a gente sente, que a gente consegue identificar, são as nossas fraquezas. Como a gente é limitado. Mas é o momento de usar a fé. É o momento de usar a fé. Mas imagina se nós, irmãos, toda vez que tivesse uma dificuldade, Deus chegasse e dissesse assim, pronto, não precisa fazer nada, já está resolvido. Todas as vezes, irmãos, onde é que nós usaríamos a nossa fé? Onde é que nós colocaríamos a nossa convicção de que temos fé? Então nós precisamos realmente, irmãos, passar, né, subir num barco que bata o temporal, precisamos entrar no meio, né, do mar, para o mar se abrir, precisamos fazer essas coisas para que a nossa fé seja provada. A prova não vem para nos humilhar. Tem gente que acha que Deus, né, ou que vai ser humilhado perante as outras pessoas, ou que Deus está querendo humilhar. A prova, irmãos, não tem essa finalidade, né? E nem para nos destruir. Também não é essa a finalidade da prova. Mas para nos fazer crescer, amadurecer e melhorar o padrão da nossa fé. Às vezes, irmãos, a nossa fé ela vai esfriando. Às vezes a nossa fé ela vai sumindo. Às vezes nós estamos, né, tão aceso e às vezes isso vai ficando tão fraquinho. Então nós precisamos ser provados para reacender a nossa fé.
através da nossa fé, a vida cristã é enriquecida e fortalecida. Então, irmãos, nós precisamos realmente ser maduros na fé. Porque senão, toda vez que nós sermos provados, nós vamos achar que vamos fraquejar. Nós não podemos fraquejar, irmãos. Nós temos que realmente confiar. Olha, Deus está comigo. Isso é uma prova de aperfeiçoamento. Às vezes Deus, irmãos, está nos provando, ou até nos tirando algo, muitas vezes, para nos dar algo melhor. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu talvez com os irmãos. Às vezes Deus nos tira algo e a gente fica tão apavorado, mas Deus está nos preparando, está nos moldando para nos dar algo ainda muito melhor. Ou então, quando você pede algo para Deus, Deus às vezes demora para te conceder. Por quê, irmãos? Às vezes. Às vezes. Porque você precisa se preparar, irmãos. Tem crente que pede bênçãos para Deus, mas não está preparado para receber as bênçãos que Deus quer entregar. Então nós temos que ser moldados, aprovados na nossa fé. Segunda razão, irmãos, da nossa fé, da prova, é para satisfazer a Deus, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala sobre isso. Olha, sem fé não vai agradar a Deus, não tem jeito. Então, se nós não tivermos fé, irmãos, se a nossa fé é uma fé muito pequena, nós vamos agradar a Deus pouco. E se a tua fé é bastante, é grande, irmãos, tua fé é uma fé acesa, uma fé que realmente faz transportar montes. Ontem eu conversava com o pastor Joselito, e eu disse para ele, tem pessoas que pensam, porque não conseguem transportar um monte de um lado para o outro, acham que a sua fé é muito pequena. Mas será que Jesus quer que a gente fique dando essa demonstração de poder, de fé? Jesus vai me dar esse poder, eu vou transportar esse monte para cá e para lá, só para mostrar para os outros que eu tenho fé. Jesus não quer isso, irmãos. Eu disse para o pastor Juscelito ontem, olha, pastor, o projeto Peniel é uma montanha que o senhor removeu. É uma montanha. Está sendo removida ainda, mas é uma montanha. Então, irmãos, há muitas montanhas que nós precisamos remover através da nossa fé. Nós precisamos ser provados na nossa fé, fazendo as coisas acontecerem pela nossa fé. Então, nós precisamos agradar a Deus, irmãos. Como Deus se agrada quando Ele encontra fé. Isso é um fruto, irmãos. É um fruto do cristão. Quando Deus vai na sua seara e encontra fé. É importante. Deus prova a nossa fé não apenas para que nós cresçamos, mas também para encontrar satisfação. Deus quer ficar satisfeito comigo. Olha, achei fé. Achei fé na igreja. Se a pessoa é uma igreja sem fé, irmãos, uma igreja morta, a igreja, irmãos, ela precisa mostrar a sua fé. Então, a igreja tem que agradar a Deus através da sua fé. Uma igreja que não faz nada através da sua fé, irmãos, não agrada a Deus. Por isso, irmãos, que Deus nos manda fazer a obra dele. Isso é uma demonstração de fé. A igreja que não está fazendo obra nenhuma, irmãos, a sua fé está caindo. Sabe que eu e a Elisandro vamos participar de um congresso agora, em Farroupilha, dia 1º, e lá diz assim, como está o teu combustível espiritual? É uma das oficinas. Como está o teu combustível espiritual? Se você não abastece, zera. Você já viu um carro andar sem combustível? Talvez tenha aí alguns com eletricidade, né, com água, sei lá, mas é um meio é um combustível. Você precisa, irmão, abastecer a tua fé para dar satisfação a Deus. Deus quer, quando um crente, irmãos, não está agradando a Deus, não está mostrando fé, isso não está agradando a Deus. A maneira de agradar a Deus, irmãos, é ter fé, né, que as coisas realmente são vindas de Deus. Ninguém que haja crido no Senhor e recebido sua graça pode evitar a prova da fé. Todos vão ser provados, irmãos. Todos vão provar, para que a gente tenha essa convicção. A prova da fé tem como fim demonstrar que ela é autêntica. Não adianta eu dizer para os irmãos, eu tenho fé. E aí orar, fazer, né, chorar durante a minha oração. Irmãos, fé autêntica tem que ser mostrada e é na hora da prova. Na hora da prova é que eu vou mostrar se realmente eu tenho fé. Porque há muitos irmãos que dizem que têm fé, mas na hora da prova desistem. A gente, quando vai para o seminário, a gente começa lá com 60, né? Já falei isso aqui algumas vezes, a gente começa com 60 alunos, depois termina com 20, às vezes até menos, né? Então, ali é provada a fé. Ali prova se realmente você
Tem fé. Porque, irmãos, fazer hoje um seminário de 5 anos, tem que ter fé. Se não tiver fé, você não vai até o final mesmo. Então, ali é provada a fé. E muitas outras maneiras, né? Apenas a fé autêntica satisfaz a Deus. Uma vez provada, ela glorifica o nome de Deus. O nome de Deus é glorificado no mundo mediante a fé provada. Então, a nossa fé, irmãos, muitas pessoas se aproximam de nós por causa da nossa fé. A pessoa você falar de Jesus para as pessoas, mas você não tem fé em Jesus. Ou você fala que Deus é o Deus do impossível, mas você não crê nisso. Aí as pessoas também vão perceber, mas né, quem está me pregando isso não crê nisso. Então você precisa, irmãos, ter uma fé provada. Quem nunca passou por tribulações e perseguições? Embora passarmos por muitas tribulações em nossa vida, esses são os momentos que temos para colocarmos a nossa fé em ação, sabendo que ela moverá o coração de Deus a nosso favor. Irmãos, Deus nunca nos decepciona. Nunca. O grande problema, irmãos, é que a nossa fé muitas vezes nos dirige ou nos apressa a querer coisas fora do tempo de Deus ou fora daquilo que é a vontade de Deus. Mas Deus nunca nos decepciona. Nunca. Nunca. Aonde houver fé, irmãos, Deus opera. Deus faz as coisas acontecerem. Não do nosso jeito. Talvez você pense assim, mas é a fé que coordena tudo? A nossa fé é uma condição que Deus dá para que a gente alcance o coração dele. Mas Deus é soberano, lembra disso, irmãos. Né? Porque se a gente pensar que a nossa fé, irmãos, é o que faz tudo, nós vamos também, então, pensar no seguinte: quando os discípulos estavam no barco e que Jesus estava dormindo, Jesus disse para eles o quê? Homens de pequena fé. Se dependesse da fé deles, irmãos, eles estavam mortos. Porque não creram que Jesus estava ali e que eles estavam salvos. Irmãos, antes de Jesus subir no barco, Jesus disse uma palavra para eles. E era ali que devia estar depositada a fé deles. Jesus disse assim: vamos para onde? Para o outro lado. Se Jesus disse, irmãos, está dito. Nós temos, irmãos, que ter uma fé provada, uma fé que satisfaça a Deus. Tiago 1,12 disse assim: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus preparou aos que o amam. Tiago 1,12. Terceira razão, irmãos, por que Deus permite que nós sejamos provados? É para calar Satanás, irmãos. Satanás gosta de dizer para você que você é a pessoa sem fé. Satanás, irmãos, se puder, ele até te atormenta dizendo que você nem salvo é. Então você precisa calar Satanás, irmãos. Você sabe que Romanos 8,16 diz assim: olha, o Espírito de Deus, ou o Santo Espírito, né? O Espírito Santo, convence o teu espírito que tu é filho de Deus. Então, irmãos, não deixe Satanás tomar conta da situação. Você precisa calar Satanás com a tua fé. Por isso, Deus permite que a nossa fé seja provada, para que Satanás seja tirado e retirada. Deus prova a nossa fé não apenas com o propósito de que a gente cresça ou de que encontrar satisfação para si, mas pois a nossa fé, uma vez provada, fará calar Satanás. Satanás não vai aceitar tão facilmente que tenhamos crido, tampouco nos permitirá dizer que recebemos aquilo que temos crido. Ele sempre virá para nos enganar e incomodar. Irmãos, há muita bênção de crentes sendo roubada por Satanás. Deus entrega a bênção e Satanás rouba. Você precisa, irmãos, calar Satanás. Satanás tem que saber que você tem uma fé realmente que agrada a Deus e que ele não pode roubar. Satanás tem roubado muitas coisas de crente, irmãos. Muitas coisas. Mas não é porque ele engana. Ele engana. Ele tira a salvação de crente. O crente é salvo, vai para o céu. Mas o Satanás fica dizendo: não, você não é salvo. E usa crentes até para dizer isso. Não, isso não é salvo. Então não deixe, irmãos. Cale Satanás com a tua fé. Cale, mostre pela tua fé que realmente, né, as coisas não são assim. Eles, pondo a nossa fé à prova, Deus então o deixará sem argumento. Deus, irmãos, quando você tem fé, Deus usa a tua fé
para calar Satanás, deixa ele sem argumentos. Tiago 4,7, o que diz lá? Alguém se lembra? Ninguém se lembra de Tiago 4,7? Sujeitai-vos a Deus. O que mais? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É essa maneira que nós temos que resistir, irmão, ao diabo. Não é não. Tem gente que pensa assim, não, resistir ao diabo é eu ser mais forte que ele, é eu enfrentá-lo. Não, nós somos mais fracos que Satanás. Satanás é muito mais forte que nós. Nós só vencemos Satanás pelo sangue de Jesus. Se você pensar que você vai conseguir expulsar o demônio de alguém pela tua força, pela tua santidade, pela tua espiritualidade, você está lascado, irmãos. Você só consegue porque Jesus é que tem o domínio. Ele nos deu essa autoridade, por isso conseguimos. Jesus que nos deu essa autoridade. Mas resistir ao diabo, irmãos, é quando você mostra que você é homem e mulher de fé. Né? E Deus coloca argumentos para isso. Né? E deixa Satanás sem argumentos, você cala ele. Então você precisa ter uma fé para calar Satanás. Uma fé que cala a boca do leão, né? Que fecha a boca do leão. Se permitirmos, ele até mesmo nos tirará a bênção de Deus. Não nos largará até haver esgotado todos os recursos. Satanás não desiste, irmãos. E coisa que ele mais gosta é de investir contra tudo que é de Deus. E nós somos de Deus, então somos inimigos de Satanás, porque ele é inimigo de Deus. Deus tem que provar a nossa fé para nós fechar a boca de Satanás. Então, irmãos, não deixe Satanás, né? Tem igrejas, irmãos, tem igrejas por aí, e antes de começar o culto, ou durante o culto, eles fazem uma espécie de lavagem, uma espécie de, sei lá como é que eles chamam, para Satanás saia da igreja, para que tudo seja agora aqui. Então, irmãos, isso é pura enganação. Isso está dando, sabe o que, irmãos? Em vez de calar a boca de Satanás, está dando ênfase a Satanás. Se ele está quieto, irmãos, está no canto dele, deixa ele no canto dele. Você precisa calar Satanás. Não dá ênfase. Tem igrejas que dá até o microfone para ele falar. Quem é tu? E fala. Isso é ênfase. Ao contrário, irmãos, tem que calar Satanás. Não pode dar ênfase. E por último, irmãos, porque a quarta razão por que nós somos provados na nossa fé? Para que a gente possa ajudar outras pessoas, irmãos. Você sabe que quando você passa por alguma dor, você pode dizer para a pessoa, olha, eu já passei por isso. Já passei por isso, eu posso te ajudar. Você sabe quando uma mãe perde um filho, ou um pai perde um filho, é criado uma organização, né, para que se compartilhe, se ajudem, porque tem experiência sobre aquilo. Quando uma pessoa adoece em determinado tempo, e depois ela sai daquela doença, ela cria uma organização para dizer, olha, eu posso te ajudar. Passei por isso. Né? Então, irmãos, nós somos provados a nossa fé para que a gente possa ajudar outros. Tem crentes que muitas vezes precisam, irmãos, não da sua fé, mas da fé de outros, para que ela se levante. Às vezes ela está tão fraquinha, tão necessitada, que a fé de outras pessoas vai incentivar, vai edificar. Então nós precisamos ajudar outras pessoas a também ter fé. Deus prova a nossa fé para podermos ajudar os demais. Uma fé que não tenha passado pela prova não pode ajudar os outros. Como é que você vai ter experiência, irmãos? Né? Dizer assim, olha, você está passando agora por isso, né? Mas isso vai cessar. Você tem como falar essas coisas para as pessoas. Olha, Deus está preparando algo para você. Espere em Deus, confie. Né? Você tem como ajudar as pessoas. Se nós fôssemos falar nessa noite aqui, mas se perguntar o que você passou, né? Qual é a prova que você passou e venceu, ou qual a prova que você está passando agora? Você teria, né, muitas experiências para passar para outros. Né? Quando a gente passa por uma prova e chega num culto de quarta-feira, a gente diz, olha, quem tem algo para testemunhar? A pessoa fala, olha, eu essa semana passei por essa prova, mas Deus estava comigo. Então você está ajudando outros. O testemunho, irmãos, ele é muito importante, né? Você dizer, olha, eu passei por isso, mas venci. Deus estava comigo e Deus me fortaleceu. Então isso é importante, irmão. Então, para nós fecharmos, irmãos, né? As 4 razões: adquirir maturidade espiritual, satisfazer a Deus ou agradar a Deus, como fala lá em Hebreus,
calar Satanás e para que nós ajude os outros, irmãos, para que a gente possa ajudar os outros. Né? Quando a tua fé for provada, você vai descobrir até onde você pode chegar. Às vezes, irmãos, nós não estipulamos alvos para algumas coisas, ou não temos metas. Isso é importante. Você precisa criar metas para a tua vida. Por exemplo, quando a gente faz uma campanha de missões, que nós não estipulamos metas, qualquer valor serve. Mas quando nós estipulamos uma meta, um alvo, nós podemos até não atingir, mas nós temos um alvo. Ou vamos ultrapassar aquele alvo. A gente vai mais longe. A prova tem levado embora a fé de muita gente. Você vê gente aí com uma fé tremenda, mas bateu a fé entra pela porta, a prova entra pela porta, a fé sai pela janela. Então a prova, irmãos, mostra realmente quem é realmente homens e mulheres de fé. Então a prova tem levado embora a fé de muita gente. Muita gente tem esfriado na fé. Às vezes a gente vê crentes, irmãos, tão novos, né? Com tão pouco tempo de convivência cristã, mas já com uma fé e com uma convicção de realmente de se encantar. Por outro lado, às vezes a gente vê crentes antigos com uma fé vacilante. Uma fé que vacila. A prova, irmãos, tem que nos levar a esta maturidade, né? Não podemos deixar a prova nos levar a nossa fé embora. Não percamos a oportunidade, irmãos, de cada dia, de cada situação adversa, testemunhar a nossa fé. Quando você está passando por um momento difícil, irmãos, que os teus vizinhos começam a olhar, ó, o crente lá, ó. Irmãos, é esta hora a tua oportunidade de mostrar a tua fé. É a oportunidade de você mostrar a fé. É no meio das tuas crises, irmãos, no meio das nossas crises, que nós temos que mostrar a nossa fé, da adversidade. A prova é o teste de Deus para recebermos a coroa da vida. E o testemunho é o fruto da nossa fé. Se você testemunha a tua fé, irmão, para os outros, elas vão se interessar. Esse é o fruto da tua fé. Esse é o fruto que você vai colher. A prova da fé é como a prova do ouro no crisol, posto no fogo. Porém, há uma grande diferença. Presta atenção nisso, irmãos. Olha só. Lembra lá que nós falamos lá no começo, né, na introdução da mensagem, que o ouro, quando ele é encontrado, como é que ele vem? Imperfeito, né? Aí ele é aperfeiçoado e fica bonito. Olha só. O ouro, irmãos, a prova da nossa fé é como o ouro no crisol, posto no fogo. Ele coloca lá para ser trabalhado, certo? Porém, há uma grande diferença entre o ouro e a nossa prova da nossa fé. Há uma diferença aí, que você tem que aprender isso com muita convicção. O ouro, ainda que seja um dos metais mais puros e caros, né? Ainda que ele seja, depois de purificado, ele é o metal mais puro. Ou seja, que não tem nenhuma imperfeição nele. Ele fica ouro, ouro mesmo. Ainda assim, irmãos, né? Não aumenta quando é posto no fogo. Se colocar lá, ele vai continuar a mesma coisa. Ele vai aumentar? Se colocar 1 quilo, ele vai continuar 1 quilo? Não. Né? Ele vai continuar a mesma coisa. Pode até diminuir por causa das imperfeições. Mas, irmãos, né? Mas a nossa fé, quando recebe aprovação, no meio da adversidade, das aflições, irmãos, nos contratempos, o que acontece com a nossa fé, irmãos? A Bíblia diz que ela é maior do que o ouro refinado. Por isso, o que acontece com a nossa fé quando ela entra no fogo? O que vai acontecer? Ela cresce. Excessivamente. Ela cresce, irmão. Por isso que a nossa fé, irmãos, Deus diz que ela é muito mais preciosa que o ouro. No versículo 7 diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível. Muito mais preciosa. Aqui eu tenho, irmãos, eu peguei do livro uma ilustração que diz assim: a história de um cavalo que caiu num poço e o dono não tinha como tirá-lo de lá. Imagina, irmãos, um cavalo cair dentro de um poço. Como que uma pessoa sozinha vai tirar o cavalo de lá? Então, o que ele resolveu? Eu vou enterrar o cavalo. O melhor que eu posso fazer aqui é jogar terra aqui. Acabou. Né? Então, o que ele fez? Começou a jogar
a terra em cima do cavalo. Aí o que o cavalo fazia? Alguém imagina? Foi subindo. Sacudia, a terra caía em cima dele. Subindo, lá em cima. Então, irmãos, né, a fé não se conforma, né, irmãos? A fé não se conforma com o impossível ou com as coisas difíceis. A fé, ela tem que crer, ela tem que buscar, né? Ela tem que saber em quem temos crido. Tem um hino, né, porque é baseado no texto bíblico, que diz, olha, eu sei em quem tenho crido. Então nós temos que agir assim, irmãos. Você sabe qual é a diferença de crer e ter fé? Tem uns que dizem que é a mesma coisa. Não, crer e ter fé é a mesma coisa. Há uma diferença, irmãos, de crer e ter fé. Fé é crer naquilo que não vemos. Hebreus fala sobre isso, né? Hebreus diz assim, olha, fé é crer ou é acreditar naquilo que nós não vemos, certo? Então, fé é crer naquilo que nós não vemos. E crer, irmãos, é agir pela fé. É agir pela fé. Então, crer e ter fé, irmãos, é importante. Né? É importante. Porque eu posso crer em Deus, irmãos, mas posso não ter fé. Então, nós temos que ter fé, agir pela fé. Você tem que agir pela fé em todas as situações, irmãos. Isso é importante. No meio da tua prova, haja pela fé. Creia em Deus, né? E haja pela fé. Então, que Deus possa, irmãos, nos provar, né? Nos provar a cada momento, nos dar crescimento na nossa fé. Sem isso, irmãos, né? A nossa fé vai esfriar. Tanto crente, né, que nós conhecemos, que a sua fé está, vamos dizer assim, congelada. E tem fé. Toda pessoa tem fé, mas está congelada. Precisa, né, ser aquecida. Talvez no momento de prova, né, ou talvez no momento de incerteza, sei lá o que aconteceu, a pessoa esfriou. Mas a fé precisa ser trabalhada, aquecida, né? Então nós temos que orar a Deus por isso, né? E se você pensa, irmãos, que tem pouca fé, peça a Deus para te dar mais fé. E se você acha que a tua fé é pequena, peça para Deus prová-la, para você saber até onde você pode ir. Até onde a tua fé permite que você vá. Né? Nossa fé é uma bênção de Deus, irmãos, inestimável. Deus nos deu isso e nós temos que usar. Temos que nos apropriar da nossa fé. Amém? Que a gente possa, irmãos, viver pela fé. O justo, né, vive pela fé. É isso que Deus nos ensina. Então, que a gente possa viver a cada dia buscando, né, as nossas vitórias, nossas lutas, nossas dificuldades possam ser vencidas pela fé, né? Possam ser vencidas através daquilo que nós esperamos em Deus. Vamos orar nesse momento, encerrar o culto e que Deus possa durante a semana, né, trabalhar isso em nós. Amém? Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Deus querido, pela tua maravilhosa palavra e obrigado também, Deus querido, porque aprendemos, Deus, nesta noite que é importante, Deus, as provas que vêm até nós e a gente saiba aprender com elas, Pai. Que a gente saiba desenvolver a nossa fé, que a gente saiba, Deus, mostrar que realmente, Deus, temos fé. E eu te peço nesta noite, Deus, que se alguém está passando por algum tipo de prova, passando por algum tipo de adversidade, Deus, que a sua fé vença, Deus. Que o Senhor alimente a sua fé, que o Senhor coloque, Deus, mais fé no coração de cada um, Deus. Aqueles que já passaram por provas, Deus, sabe, Deus, como é maravilhoso, Deus, vencer ao teu lado, Deus. Vencer pela fé, vencer sabendo que tu, Deus, está à frente, providenciando. Que tu está à frente, Deus, colocando, Deus, a tua mão, colocando, Deus, a providência, colocando, Deus, aquilo que é necessário, Senhor. Nos fortalecendo, Pai, nos tirando o peso. Por isso, Deus querido, nesta noite nós te agradecemos pela tua maravilhosa palavra, Deus. Te agradecemos, Deus, pelos irmãos que aqui estão nessa noite, Deus, para, mais uma vez, Deus, se ajustar, Deus, pela tua vontade, Senhor. Que a nossa igreja, Deus, possa mostrar pelas suas obras, Deus, a fé, Senhor, que possui. Que a nossa igreja, Pai, que o nosso ministério aqui, Deus, seja um ministério fervoroso em fé, Deus. Que os nossos frutos, Deus, provem, Senhor, o tamanho da nossa fé. Tudo que temos que fazer para Ti, Deus, façamos com muita fé, com muita alegria, Deus,
com muito entusiasmo, Senhor, com muita motivação. Se está faltando, Deus, motivação no coração da tua igreja, te peço, Deus, que motive agora, Deus. Se falta, Deus querido, entusiasmo, Deus, aquela força, Deus, aquela chama no coração, Deus, da tua igreja, eu te peço que a reacende agora, Senhor. Para que a tua igreja possa, Deus, fazer a obra, Deus, com grande fervor, Deus, com grande alvoroço, Senhor. Não deixa a tua igreja amolecer a sua fé, Senhor. Não deixa, Deus, a tua igreja, Senhor, ser enganada, Deus, pelo inimigo, Deus. Que grita, Deus, dizendo que muitas vezes somos fracos, Pai. Nós sabemos, Deus querido, que em Ti, Deus, somos mais que vencedores, Pai. Em Ti, Deus, nós somos fortalecidos, Pai, na Tua graça, Pai, e no Teu conhecimento, Senhor. Por isso eu te peço, fortalece a Tua igreja, não deixe a Tua igreja, Deus, enfraquecer, não deixe a Tua igreja esfriar, Senhor. Não deixe nenhum dos Teus servos, nenhuma das Tuas ovelhas, Deus, cair, Deus, na fraqueza, Senhor. Mas sim que tenha, Senhor, a chama, Senhor, da fé, da prova, Deus. E se for preciso, Deus, coloca mais prova diante de nós, Pai. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa crer, Deus, que Tu é o Deus que tudo pode, Deus. Obrigado, Deus querido, por esta noite, obrigado pelo culto, obrigado por tudo, Deus. E nós fizemos nesta noite, Senhor. E, acima de tudo, pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus. Nos concede, Deus, uma semana, Deus, refletindo, Deus, na Tua presença sobre nós, na Tua mão, na Tua providência, Deus, que a gente não se desgrude um minuto, Deus, da Tua presença, Senhor, da confiança, Deus, que nós temos em Ti, Deus, para enfrentarmos, Deus, as nossas lutas diárias, as nossas limitações, as nossas barreiras, Deus, nossos conflitos, nossas crises, que tudo possa ser vencido, Deus, pela fé. Tu é o nosso Senhor, Senhor, Tu que nos coordena, é Tu, Senhor, que nos dá as ordens, é Tu, Senhor, que nos dirige, Deus. Por isso nós entregamos nossas vidas, Pai, em Tuas mãos. Nos conceda, Deus, uma semana na Tua presença, Deus. Para que a gente possa chegar, Deus, novamente no final de semana, Deus, contente, feliz, Deus, sabendo que Tu, Senhor, é o autor e consumador da nossa fé. Agora, Deus querido, te peço que leve, Senhor, cada um de nós para nossas casas, nos dando, Deus, uma semana, Senhor, inteiramente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vão em paz.